O Bom Dia Comunidade, uma vez mais, tem o privilégio de conversar com Fernando Holliday. Ele sempre se apresenta como um entusiasta da política e tem sido conotado como aquele que tem defendido posições que alguns têm dito que isso não pertence a ele, por questões simples, um negro na política. E ao longo do tempo, você e eu temos visto Fernando Holliday dando um show de retórica e de ação. Seja muito bem-vindo ao Bom Dia Comunidade. Eu que agradeço o convite aí pela entrevista. Maravilha. Holliday, nesses primeiros 7 meses, 8 meses de mandato, quais têm sido a sua principal dificuldade enquanto vereador na grande cidade de São Paulo? Eu acho que, principalmente, debater temas considerados polêmicos, né? Infelizmente, a Câmara Municipal e acho que a política como um todo, durante muito tempo, se recusou a entrar em temas delicados, como é o caso das cotas raciais, por exemplo, que desde a minha campanha eu já propunha finalizar, né? Dar fim a elas, extinguir no município de São Paulo, no caso dos concursos públicos, e tantos outros assuntos nesse sentido. Também projetos um pouco mais técnicos, sempre no sentido de desburocratizar a vida do cidadão, sempre encontram uma maior dificuldade, porque existe uma resistência muito grande dos políticos, de uma forma geral, em querer reduzir o Estado. Então eu tenho encontrado muitas dificuldades para colocar na pauta essas questões mais ideológicas e mais sensíveis. A política é sempre um cabo de guerra, né? É a narrativa de ideologias e segmentos de entendimento. Você se colocou enquanto vereador, foi eleito, tem uma pauta liberal e conservadora da direita e tem sido hoje um esteio para essas pessoas que por muito tempo foram reprimidas, porque a esquerda avançou demais, porque muitos ficaram quietos. E eu comecei o nosso bate-papo aqui dando algum tipo de cartel seu, um negro pobre na política. Estou dizendo isso porque já ouvi você falando isso. E aí você vai para maior e mais importante, sem desmerecer as demais câmaras de vereadores do país. Você é uma voz sozinha no deserto? Olha, acho que não, né? Acho que cada vez mais pessoas têm sido atraídas, né, por esse discurso e por esses ideais. Eu costumo dizer, e costumava principalmente ali no início, né, quando eu comecei a aparecer mais pelo movimento, etc., que apesar de negro, apesar de ter uma origem pobre, apesar de ser gay também, eu não me submetia a todas essas agendas de esquerda, né? E muitas vezes, há na esquerda também pessoas que se definem dessa forma, não, sou negro, sou pobre, sou gay, mas sempre no intuito de querer usar isso como uma vitimização. No meu caso, eu sempre faço questão de frisar essas características, porque são justamente estes grupos que a esquerda diz sempre defender, e foi justamente pessoas que, como eu, outros negros, outros gays e tantos outros pobres, que na verdade acabaram sofrendo na mão da esquerda e não tendo a sua vida melhorada com todas aquelas ideologias ilusórias e completamente utópicas. Então acredito que a partir do momento em que eu surgi com esse discurso, digamos, diferente dentro das chamadas minorias, acabei incentivando muitas pessoas a também aderirem e seguirem esse caminho. Todo mundo quer uma minoria para chamar de sua? No fundo, durante muito tempo foi assim. E acho que os governos petistas favoreceram muito isso, né? Sempre segregando a população em determinados grupos sociais ou étnicos, etc. Mas, como eu disse, acho que agora começou a mudar. Agora, realmente, essas ideologias estão sendo aos poucos abandonadas. Eu perguntei ao seu prefeito, ao João Dória, do que ele tinha medo. Ele me respondeu que não tem medo de nada. Você tem medo do quê? Bom, eu diria que eu tenho medo da morte. Não da minha própria morte, mas da morte daqueles que estão à minha volta. Realmente é algo que esse eu não supero. Esse é Fernando Holliday, fala com coração e tem muita ação.